Imagina o choque de olhar pela janela imensa da sua quinta, uma propriedade que se estendia por hectares de vinha no coração do Douro vinheteiro, e ver a sua filha de 5 anos, a sua pequena Mariana, que não sorria há 2 anos intermináveis, que não proferia uma única palavra desde o dia fatídico em que a sua mãe falecera ali mesmo, na entrada de Gravilha, a sorrir e a gesticular de forma animada para uma idosa apanhadora de latas. Rui Campos, o magnata do vinho, o homem que comandava um império com um aceno de cabeça, quase teve um colapso cardíaco ao testemunhar aquela cena surreal. O seu coração, um órgão que ele sentia ter se tornado pedra, saltou-lhe no peito com uma violência que o deixou sem ar. Ele desceu as escadas de mármore a correr, tropeçando nos próprios pés, a gravata de seda a voar-lhe por cima do ombro, com o peito a explodir numa mistura de pânico e euforia. Pela primeira vez em 730 dias de um silêncio sepulcral, a sua filha parecia viva. Rui era o epítome do sucesso aos olhos do mundo. As pessoas olhavam para ele e viam a personificação da fortuna, milionário, empresário de renome, dono de uma quinta deslumbrante na região mais nobre de Portugal. Mas o que as aparências não revelam é o abismo que cada um carrega por dentro, não é verdade? Desde que Carla, a sua amada esposa, partira tragicamente há 2 anos, aquela casa, antes cheia de risos e música, transformara-se num mausoléu de luxo. Os seus vastos salões ecoavam um silêncio pesado e opressor, e no meio de tudo isso, uma menina de 5 anos que simplesmente se tinha desligado do mundo. Rui tentara absolutamente tudo. Levara aos melhores especialistas em Lisboa, consultara os nomes mais sonantes da pediatria e psicologia infantil em toda a Europa. Foniatras, psicólogos, terapeutas da fala, até mesmo curandeiros e videntes ele procurara em desespero. E o diagnóstico era invariavelmente o mesmo: fisicamente, Mariana era perfeita. A sua garganta funcionava, as suas cordas vocais estavam intactas. O bloqueio era emocional, uma muralha invisível que ninguém conseguia transpor. Ele já não sabia o que fazer, sentindo-se o pai mais inútil do mundo. Rui gastara uma fortuna, mais de 2 milhões de euros em médicos, clínicas privadas e tratamentos experimentais que prometiam milagres e não entregavam nada. Absolutamente nada. Antes de continuarmos esta história, subscreva o nosso canal. Damos vida às memórias e às vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. A menina passava os seus dias como uma espectadora da sua própria vida, sentada junto à janela do seu quarto, a observar o mundo lá fora como quem assiste a um filme sem som. Não brincava com os seus inúmeros brinquedos, mal tocava na comida que a governanta lhe preparava com tanto carinho, não reagia a estímulos, a abraços, a nada. Era como se uma parte vital da sua essência tivesse sido enterrada juntamente com Carla. Para agravar a situação, Rui mergulhou de cabeça no trabalho, usando-o como uma droga para anestesiar a sua própria dor e a sua impotência. Regressava à quinta tarde, pelas 10 ou 11 da noite, apenas para evitar o confronto com aquele silêncio acusador. Maria, a governanta de longa data, cuidava da menina com um amor quase maternal, mas mesmo ela, com a sua paciência infinita, não conseguia arrancar de Mariana mais do que um olhar vazio. Agora, do outro lado do país, numa aldeia isolada no coração do Alentejo, acordava todos os dias às 4 da manhã uma senhora de 78 anos chamada Sra. Irene. Cabelo branco, apanhado num coque apertado na nuca, mãos calejadas de uma vida a puxar um carrinho improvisado, costas curvadas pelo peso dos anos e das dificuldades. A Sra. Irene era apanhadora de latas. Acordava muito antes de o sol raiar sobre as planícies alentejanas e apanhava um autocarro que a levava para as zonas mais ricas, onde vagueava pelas ruas, vasculhando contentores, juntando latas de refrigerante, de cerveja, qualquer pedaço de alumínio que lhe rendesse uns trocos na sucata. Cada cêntimo contava desesperadamente. A renda da sua casa simples, de madeira e paredes caiadas, estava 3 meses atrasada, e o senhorio já lhe tinha dado o ultimato: mais 15 dias e seria posta na rua, com os seus poucos pertences. Mas a Sra. Irene guardava um segredo no bolso do seu avental, um tesouro pessoal, uma fotografia gasta, com as pontas dobradas, de uma menina de 5 anos chamada Sara, a sua neta, falecida há 3 anos de uma doença súbita. A dor nunca a abandonara. Carregava aquela fotografia como um talismã, falava com ela durante as noites solitárias, pedia-lhe forças para continuar a lutar. E foi precisamente por causa dessa dor, dessa memória sempre presente, que quando começou a fazer a sua rota pela estrada que passava em frente à quinta de Rui e viu aquela menina pequena e imóvel na janela do 2º andar, o seu coração de avó deu um aperto doloroso. Era tão parecida com a sua Sara. A mesma idade, o mesmo ar quieto e perdido, a mesma expressão de anjo triste. Um dia, sem pensar 2 vezes, movida por um impulso que não soube explicar, a Sra. Irene acenou. Apenas um aceno simples, um gesto de simpatia que se faz a uma criança. E, para sua enorme surpresa, Mariana, a menina da janela, acenou de volta. Foi a primeira reação consciente que aquela criança tivera em meses. A partir desse dia,
a senhora Irene fez questão de passar em frente àquela quinta todos os dias, religiosamente à mesma hora. 7 da manhã em ponto. E lá estava Mariana, à janela, à sua espera. As duas acenavam, trocavam gestos, e aos poucos, aquilo transformou-se num ritual sagrado. Bom dia, princesa, gritava a senhora Irene da estrada, com a sua voz enrouquecida pelo tempo. E Mariana, pela primeira vez em 2 anos, sorria. Um sorriso minúsculo, quase imperceptível, mas que para a velha senhora valia mais do que todo o alumínio do mundo. Estava ali. Até aquela manhã, a manhã que mudou tudo. Mariana não estava na janela. Estava no passeio, do lado de fora do portão maciço da quinta. A senhora Irene quase deixou cair o saco de latas de susto. A menina tinha descido sozinha, atravessado o extenso jardim e estava ali, parada, à sua espera. E quando a idosa se aproximou, hesitante, Mariana fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, tinha conseguido nos últimos 2 anos. Estendeu a sua mão pequena e segurou a mão enrugada e calejada da senhora Irene. Foi nesse preciso instante que Rui olhou pela janela do seu escritório. Pensei que estava a sonhar, confessou Rui mais tarde, com a voz ainda embargada pela emoção. 2 anos sem um sorriso, sem um abraço, sem um mínimo contacto. E ali estava ela, a minha filha, a segurar a mão de uma apanhadora de latas que eu nunca tinha visto na vida, a sorrir da mesma forma que sorria antes do acidente. Ele desceu as escadas como um autómato, chegou ao passeio ofegante, transpirado, e ficou ali parado, a olhar para as duas como um tolo, incapaz de processar a cena. A senhora Irene assustou-se com a sua aparição súbita, pensou que ia levar uma repreensão, e começou a largar a mão da menina. Mas Rui só conseguiu dizer, com a voz a falhar, a senhora. A senhora fez a minha filha sorrir. E então, ele desabou. Chorou ali mesmo, em frente à filha, em frente aos vizinhos curiosos, em frente a Deus e ao mundo, porque pela primeira vez em 2 anos sentiu um vislumbre de esperança. A senhora Irene, sem jeito, tentou explicar a situação. Eu cumprimento a menina há umas semanas. Ela lembra-me a minha netinha que partiu, sabe? Então eu aceno todos os dias e ela acena de volta. É só isso, meu senhor. Não fiz nada de especial. Nada de especial, Rui quase gritou. A senhora conseguiu o que os melhores médicos de Lisboa não conseguiram. A senhora Irene enfiou a mão no bolso do avental e tirou uma pulseira artesanal. Era feita de flores secas do campo, pequenas contas coloridas e um fio de pesca. Uma coisa simples, feita com carinho nas longas noites de insônia para enganar a saudade. Eu trouxe isto para ti, princesa, disse ela, colocando a pulseira no pulso frágil de Mariana. E nesse momento, o milagre aconteceu. Mariana olhou para a pulseira, tocou nas pétalas secas com a ponta dos dedos e soltou uma gargalhada. Uma gargalhada cristalina, alta, o som mais puro e belo que se pode imaginar. O som de uma criança feliz. Rui sentiu as pernas fraquejarem. Maria, a governanta, que viera a correr atrás dele, agarrou-se ao umbral da porta para não cair. Aquele som, o som que eles pensavam que nunca mais iriam ouvir, encheu a rua, a quinta, o vale inteiro. Foi como se alguém tivesse ligado a luz de novo, disse Rui mais tarde, a limpar as lágrimas teimosas. A minha filha voltou. Ela voltou para mim. Rui praticamente arrastou a senhora Irene para dentro de casa. Ordenou a Maria que preparasse café, bolo, sumos, tudo o que houvesse na despensa. E ali, sentados na luxuosa sala de estar daquela quinta, o milionário e a apanhadora de latas, conversaram de verdade pela primeira vez. A senhora Irene falou de Sara, de como a neta era alegre, de como adorava fazer pulseiras com flores do campo. A dor nunca passa, sabe? A gente só aprende a viver com ela. Rui contou sobre a morte de Carla, e de como Mariana tinha guardado toda a dor dentro de si, recusando-se a libertá-la. É como se ela tivesse medo de sentir o que quer que seja, porque sentir dói demasiado. E ali, naquele instante, 2 mundos completamente distintos colidiram e encontraram um ponto em comum. O rico e a pobre, o patrão e a trabalhadora humilde, unidos pela mesma dor universal, a perda de alguém que amavam profundamente. Mariana, sentada no tapete persa entre os dois, brincava com a sua nova pulseira e sorria. A senhora pode voltar amanhã? Perguntou Rui, a sua voz soando quase como uma súplica. Por favor. Só para tomar um café, para conversar com a Mariana. Ela gosta da senhora. A senhora Irene ficou embaraçada. Meu senhor, eu tenho de trabalhar. Não posso andar a parar em casa de gente rica para tomar café. Eu pago-lhe o dia, disse ele, demasiado rápido. Ela franziu a testa, o orgulho a brilhar-lhe nos olhos. Eu não quero caridade. Não é caridade, insistiu Rui.
É um pedido de um pai desesperado. Por favor. A senhora Irene olhou para Mariana, que se tinha levantado e agora agarrava a barra da sua saia com força, como se temesse que ela fosse desaparecer. Suspirou. Está bem. Volto amanhã. Mas não me trate como uma empregada, ouviu? Eu não sou empregada de ninguém. Combinado. E assim começou a mais improvável das amizades. Todos os dias, às 7 da manhã, a senhora Irene batia à porta daquela quinta. Tomava o pequeno almoço com Rui e Mariana, contava histórias da sua infância na aldeia, ensinava a menina a fazer pulseiras, a entrançar o cabelo, cantava cantigas populares antigas. E Mariana começou a florescer. Ainda não falava, mas emitia sons. Suspirava de contentamento quando a senhora Irene chegava. Dava pulinhos de alegria quando recebia uma flor. Apontava para o jardim, pedindo para ir brincar lá fora. Ela está a mudar, dizia Rui a Maria, com os olhos marejados de emoção. Devagarinho, mas está a mudar. Estou a ver a minha filha a voltar, Maria. Pouco a pouco, ela está a voltar. Um dia, a senhora Irene reparou no estado de abandono do jardim da quinta. Erva alta, flores murchas, tudo com um ar de descuido e tristeza. Posso tratar disto? Perguntou ela. Rui quase se riu. Pode fazer o que quiser, senhora Irene. A senhora já fez o milagre com a minha filha, imagino que não fará com as plantas. E lá foram as duas, de mãos na terra. A senhora Irene a ensinar Mariana a plantar, a regar, a arrancar as ervas daninhas. A menina adorava. Enfiava as mãos na terra, sujava o seu vestido caro, ria às gargalhadas quando a água da mangueira a salpicava. Olha, princesa, dizia a senhora Irene, mostrando-lhe uma pequena semente. Vês esta sementinha? Está a dormir. Mas se a gente cuidar dela, com água e sol, ela acorda e transforma-se numa flor linda, igual a ti. Tu só estás a dormir por dentro, mas uma hora vais acordar de novo. E Rui observava tudo da janela, com o coração apertado. Ele era o pai, o homem rico e poderoso, mas não tinha conseguido o que aquela senhora humilde conseguira em poucos dias. E isso doía, mas também trazia um alívio imenso. Eu sou o pai dela e não consigo chegar-lhe perto, confessou ele a Maria, uma noite. Mas pelo menos alguém consegue. Pelo menos ela está a melhorar. É isso que importa, não é? Mas então, Rui cometeu o erro clássico dos ricos. Achou que o dinheiro podia resolver tudo. Senhora Irene, quer fazer-lhe uma proposta, disse ele um dia, com um ar paternalista. Vou pagar-lhe um salário fixo. 5.000 euros por mês, para cuidar do jardim e fazer companhia à Mariana. É certamente mais do que ganha a apanhar latas. Ele esperava que ela pulasse de alegria, que lhe agradecesse efusivamente. Em vez disso, o rosto da senhora Irene fechou-se. Não quero. Rui piscou os olhos, confuso. Como assim, não quer? É um salário excelente. Eu não sou sua empregada, meu senhor. Já lhe disse isso. Eu venho aqui porque gosto da menina, porque me faz bem ao coração. Não estou a vender a minha companhia. Mas eu só quero agradecer. Então agradeça com respeito, não com dinheiro. E saiu, batendo o portão atrás de si. Rui ficou ali parado, a sentir-se um completo idiota, sem entender o que tinha feito de errado. Maria abanou a cabeça, com um ar de quem já viu este filme. O senhor não percebe nada de gente humilde, pois não, senhor? Rui. Do que é que estás a falar? A senhora Irene tem orgulho. É a única coisa que lhe resta. A vida inteira foi tratada como inferior, como coitadinha, como um resto da sociedade. O senhor chega agora e quer comprá-la como se compra um carro novo. Ela não quer ser comprada. Quer ser respeitada. Rui passou a mão pelo rosto, a dura realidade a atingiu em cheio. Ele tinha estragado tudo. Naquela mesma tarde, a senhora Irene recebeu uma notificação de despejo em casa. 15 dias para pagar os 3 meses de renda atrasada, um total de 2.400 euros, ou seria posta na rua. Ela não tinha sequer 200 euros. Escondeu a carta no fundo de uma gaveta e chorou a noite inteira. E, pela primeira vez em semanas, não apareceu na quinta no dia seguinte. Mariana esperou à janela o dia todo. Nada. No outro dia, a mesma coisa. Ao terceiro dia, a menina simplesmente desistiu. Voltou para o seu quarto, sentou-se num canto e ficou a olhar para a parede. O brilho nos seus olhos desapareceu. O sorriso tênue foi-se embora. Ela está a regredir, disse Rui, em pânico. Está a voltar a ser como era antes.
Porque é que a senhora Irene desapareceu? Maria suspirou, cansada. Porque o senhor a humilhou. Eu não humilhei ninguém. Humilhou? Sim. Tratou-a como uma mercadoria. Ofereceu-lhe dinheiro, a achar que isso resolve tudo. As pessoas humildes não aguentam ser tratadas assim, senhor. Rui. Já somos humilhados todos os dias na rua, no autocarro, na fila do centro de saúde. Quando encontramos um lugar onde somos tratados como gente, vem um rico e estraga tudo, a oferecer uma esmola disfarçada de salário. Rui sentou-se no chão e enterrou o rosto nas mãos. Eu estraguei tudo. A única pessoa que conseguiu chegar à minha filha, e eu afastei-a. Maria, cansada de ver o patrão e a menina a sofrer, pegou na sua mala e foi até à aldeia da senhora Irene. Apanhou 2 autocarros lotados, desceu numa paragem poeirenta, caminhou por uma rua de terra batida e bateu à porta de uma casa simples de madeira. A senhora Irene abriu a porta, com o rosto inchado de tanto chorar. O que é que a senhora quer aqui? Vim dizer a verdade, respondeu Maria, entrando sem pedir licença. A Mariana tem muitas saudades suas. E o senhor? Rui está a remoer-se de culpa. Vocês os dois são teimosos demais para verem que estão do mesmo lado. A senhora Irene cruzou os braços. Ele tratou-me como uma empregada. Rico é assim mesmo. Acha que o dinheiro resolve tudo. Mas ele não a quis ofender. Ele só não sabe demonstrar gratidão de outra forma. Aprendeu a vida inteira que o dinheiro compra as coisas, não percebe que há coisas que não têm preço. E eu vou voltar para lá para ser tratada como coitadinha outra vez. Não. Vai voltar porque uma menina de 5 anos precisa de si. E porque a senhora também precisa dela. Eu vejo nos seus olhos, senhora Irene. A senhora está a viver de novo através da Mariana. Não deite isso fora por causa do orgulho. A senhora Irene sentou-se na sua cadeira velha e desabou em lágrimas. Eu tenho 15 dias para sair daqui, Maria. Devo 3 meses de renda. Não tenho para onde ir. Eu sei. E o senhor? Rui também vai saber. No dia seguinte, quem bateu à porta da senhora Irene foi o próprio Rui. Ela abriu e quase teve um desmaio. O milionário, ali, no meio da sua aldeia humilde, com os seus sapatos de couro enfiados na lama, o fato machucado, a cara de quem não dormia há dias. Senhora Irene, eu vim pedir desculpa. Ela permaneceu em silêncio, a segurar a porta. Rui continuou, a sua voz humilde. Eu fui um arrogante. Pensei que podia comprar a sua amizade como compro tudo o resto na minha vida. Mas estou a aprender que há coisas que não têm preço. E uma delas é o que a senhora fez pela minha filha. Ele ajoelhou-se ali mesmo, na entrada da casa simples. Estou a pedir-lhe de joelhos, não como patrão, mas como pai. Volte para nós. Não pelo dinheiro, mas porque a Mariana precisa de si. E eu também preciso. Preciso de aprender consigo a cuidar da minha própria filha. A senhora Irene enxugou os olhos com as costas da mão. O senhor pagou a minha renda atrasada. Rui fez uma expressão embaraçada. Paguei. Mas não foi para a comprar. Foi porque não suporto ver gente boa a sofrer quando eu posso ajudar. Aceito como um presente de um amigo, não de um patrão. De um amigo. Houve um longo silêncio. Está bem, disse ela por fim. Mas com uma condição. Eu não sou empregada. Sou amiga da família. Combinado, disse Rui, levantando-se com um sorriso de alívio. Combinado. Quando Mariana viu a senhora Irene entrar no jardim naquela manhã, ela desatou a correr como uma flecha. Saltou para o colo da idosa, abraçou-a com toda a sua força e disse a sua primeira palavra em 2 anos, vó. Foi só isso. Uma palavrinha pequena, dita num sussurro. Mas foi a primeira palavra que Mariana disse em 2 longos anos. Rui, Maria e a senhora Irene choraram como crianças. E Mariana, sem entender muito bem a razão de tantas lágrimas, riu, porque sabia que estava segura, que com aquela velhinha por perto, nada de mal lhe podia acontecer. Ela chamou-me vó, soluçava a senhora Irene. Ela chamou-me vó, Rui. Porque é isso que a senhora é para ela agora, respondeu ele, emocionado. A senhora é a avó que ela nunca teve. Rui marcou uma consulta com a doutora Sandra, a psicóloga mais cara e conceituada de Lisboa, mas desta vez, levou a senhora Irene consigo. A médica observou as duas a brincar no consultório durante 1 hora, no final, chamou Rui para conversar. Senhor Rui, o bloqueio da Mariana ocorreu porque ela associou o seu núcleo familiar e o mundo adulto à perda. Todos os que ela amava dentro desse núcleo, você,
a mãe, a avó materna, passaram a representar dor. Ela fechou-se para não sentir essa dor novamente. A Sra. Irene é externa a esse núcleo. Ela não tem expectativas, não exerce pressão, não partilha uma história de dor com a Mariana. Ela representa segurança. E foi através dessa segurança que a menina se permitiu sentir de novo. Rui finalmente entendeu tudo. Então, eu tenho de reconstruir a confiança da minha filha em mim. Exatamente. E a Sra. Irene será a ponte. Vocês os três, juntos, em terapia. Vamos devagar, mas vai resultar. E resultou. Ao longo dos meses seguintes, Mariana foi melhorando a olhos vistos. Primeiro, palavras soltas, vó, pai, fome, água. Depois, frases curtas, vó, vamos plantar, pai, vem ver. E, finalmente, numa tarde de sol, 6 meses depois do primeiro encontro, ela olhou para o pai e disse, eu amo-te, pai. Rui desabou. Abraçou a filha com força e chorou até não ter mais lágrimas. Meu amor, tu não sabes a falta que me fizeste. O quanto eu te amo. O quanto estou feliz por teres voltado. Eu nunca fui embora, pai, disse a menina, com a sabedoria que só as crianças possuem. Eu só estava com medo. Medo de quê, meu amor? Medo que tu também desaparecesses, como a mamã. Aquela confissão partiu o coração de Rui, mas também o curou. Porque agora ele entendia. E agora ele sabia como cuidar da sua filha de verdade. Se está a gostar desta história, subscreva o canal e emocione-se com este final maravilhoso. Mariana, agora com 6 anos, fala normalmente, frequenta a escola, tem amigas, desenha, brinca e ri alto. É uma criança plena e feliz. A Sra. Irene mora numa casa confortável adjacente à quinta, um presente de Rui que ela aceitou com dignidade. Cuida do jardim, que se tornou famoso na região. Tem uma placa à entrada, Jardim Sara e Carla, onde a vida recomeça. A sua filha, Catarina, mãe da sua falecida neta Sara, visita-a com frequência, reconstruindo os laços perdidos. E Rui aprendeu a lição mais valiosa da sua vida: o dinheiro não compra amor, não compra cura, não compra uma família. Ele aprendeu a ouvir, a respeitar, a valorizar as pessoas. Aprendeu que, por vezes, o milagre vem de onde menos se espera, de uma idosa apanhadora de latas que não tinha nada, mas que possuía tudo o que importava. Amor, paciência e um coração imenso. Numa manhã, Mariana está a brincar no passeio quando vê uma rapariga jovem, de 20 e poucos anos, a empurrar um carrinho de latas. A rapariga tem um ar cansado, triste, derrotado. Mariana corre até ela e oferece-lhe uma pulseira de flores secas, igualzinha à que a Sra. Irene lhe dera. Toma, moça. É para dar sorte. A rapariga pega na pulseira, sem entender. Obrigada, pequenina. Vais ver, vai dar sorte. Deu-me a mim. E sai a correr de volta para o jardim, onde a Sra. Irene rega as suas flores. A idosa vê tudo da sua janela e sorri, porque ela sabe. Sabe que o amor é um ciclo. A gente recebe, multiplica e passa adiante. E que, por vezes, o maior milagre da vida não custa nada. Apenas um aceno, um sorriso e uma pulseira de flores secas. E então, gostou desta história? Subscreva o nosso canal aqui em baixo, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e conte-nos nos comentários de que cidade de Portugal nos está a ver. O que achou da história da Mariana e da Sra. Irene? Partilhe connosco, porque toda a história merece ser contada. E se esta história tocou o seu coração, partilhe-a com alguém que precise de ouvir isto hoje.